manchete aí do Valor, que também essa matéria é destaque em todos os demais jornais brasileiros. A prisão da deputada federal Carla Zambelli na Itália ontem. Essa prisão enfraquece o movimento da direita brasileira em defesa da anistia ampla, geral e irrestrita para os condenados pelo crime de invasão dos prédios sedes dos poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário em Brasília. Zambelli, ao fugir do Brasil, zombou do nosso judiciário, dizendo, inclusive, que na Itália, por ela ter cidadania daquele país, viveria livremente. Lê do engano. Está presa com a ajuda de um parlamentar italiano que, desde o anúncio feito pela deputada quando fugiu, de que viveria em liberdade na Itália, porque era cidadã italiana, esse parlamentar retrucou a deputada, dizendo que na Itália não era lugar de abrigo para criminosos. E ele, esse parlamentar, ajudou a Polícia Internacional, a Polícia Local na Itália e a Embaixada Brasileira, onde tem um representante da Polícia Federal lá. Ele ajudou na localização da deputada. Foi ele quem indicou para as polícias o imóvel onde a deputada estava residindo. Depois de presa, a deputada chegou a anunciar nas suas redes sociais que estava se entregando à justiça italiana. Mentira. A deputada foi presa. E agora o governo italiano vai decidir se manda de volta ao Brasil ou se ela vai cumprir a pena lá. Nós temos que aguardar, nós brasileiros, temos que aguardar um determinado momento, um determinado tempo para essa decisão do governo brasileiro, da justiça e do governo italiano, desculpa. Provavelmente ela deverá ser extraditada e cumprir a pena aqui no Brasil. O que seria realmente muito bom para as boas relações entre os dois países. Agora mesmo nós temos aqui uma figura ilustre do Brasil, o jogador Robinho, que cumpre pena por crime cometido lá na Itália. Ele fugiu de lá para não cumprir a pena, fugiu da justiça e da polícia italiana, e a justiça e a polícia e o governo italiano recorreram ao governo brasileiro e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, mandou prender o jogador brasileiro aqui para ele cumprir a pena. Ele já protocolou vários recursos junto ao STJ e não logrou êxito. Está cumprindo pena determinada pela justiça italiana, guardando-se as necessárias reciprocidades. A deputada também deverá ser extraditada de lá para cumprir a pena aqui. No caso do Robinho, ele não foi extraditado
porque a Constituição brasileira proíbe extradição de brasileiro. Não é o caso de lá. A Constituição italiana, dizem os advogados, não tem essa determinação. As pessoas que têm cidadania ou os cidadãos e cidadãs italianos podem ser extraditados. A deputada, vindo cumprir pena aqui no Brasil, enfraquece muito esse movimento da direita por anistia e fragiliza também a direita enquanto campo político. A deputada cometeu realmente não apenas o crime de invasão dos arquivos do Conselho Nacional de Justiça, como ela foi amplamente mostrada pelos veículos de informação brasileira, cometendo um crime afrontoso. Afrontoso, todo crime é afrontoso, mas esse mais afrontoso ainda, porque é praticado por um parlamentar federal. Ela foi exibida correndo atrás de um cidadão em São Paulo, de arma em punho. O cidadão desarmado correndo na frente e ela atrás do cidadão de arma em punho. Coisas de práticas cometidas por marginais. Que nunca deveriam ser praticadas por um representante do povo. A bancada de oposição na Assembleia Legislativa cearense retoma os seus encontros de terças-feiras logo após a volta dos trabalhos do Legislativo cearense neste segundo semestre, o que acontecerá a partir do dia 5 de agosto. O ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque, poderá ser um dos primeiros convidados pelos deputados estaduais oposicionistas a participar desse encontro. Cândido Albuquerque é um dos cearenses que pretendem disputar uma vaga de senador da República. Ele, pelo grupo de oposição. No grupo da situação, nós temos aí um elevado número de candidatos, entre 6 e 8, fora os outros que ainda não tiveram coragem de se lançar candidato. A Câmara Municipal de Fortaleza, como não tem sessões ordinárias às sextas-feiras, deverá fazer sua primeira sessão ordinária depois do recesso do mês de julho, apenas na terça-feira, 5 de agosto, no mesmo dia de reabertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa. O recesso da Assembleia é de apenas 15 dias. O da Câmara Municipal, no meio do ano, é de 30 dias. As emendas parlamentares, nós já dissemos há algum tempo, infelizmente, as emendas parlamentares é uma das fontes da corrupção desenfreada no nosso país. Nós estamos mostrando aí um quadro das emendas parlamentares, ou para os locais em que as emendas parlamentares dos nossos 22 deputados estaduais foram distribuídas no ano passado. Neste ano de 2025, o governo federal ainda não pagou nenhuma das emendas apresentadas pelos deputados federais cearenses. Todas as emendas do ano passado já foram pagas.
e constam lá no portal da transparência da Câmara dos Deputados. Alguns deputados federais pulverizaram a distribuição das suas emendas. Isto é, distribuíram as emendas para vários municípios. Tem uns que têm mais de 10 municípios. Outros, e esses outros, ou dentre esses outros, estão os suspeitos de vendas de emendas parlamentares. Não nos esqueçamos de que foi o senador Cid Gomes que disse recentemente, numa entrevista coletiva, que pelo menos 5 deputados federais cearenses vendem emendas com percentual de 10, 12, 15%, segundo o senador Cid Gomes. Ele disse isso com base em informações de prefeitos, seus aliados políticos, que lhes disseram quem são esses deputados. O senador não os nominou, sob a alegação de que não estava ali para fazer denúncia contra ninguém. Estava ali, na verdade, para defender o deputado federal Júnior Mano, o homem que ele quer que seja senador da República, representando o estado do Ceará, no seu lugar. O mandato do senador Cid Gomes termina em janeiro, 31 de janeiro de 2027. O sucessor ou o seu sucessor, o substituto na sua cadeira, será eleito em outubro do próximo ano, em 2026. Ele quer que o seu substituto seja o deputado federal Júnior Mano. O deputado federal Júnior Mano, como se diz no comum da política, está bichado, porque ele é o acusado, em primeiro lugar, de venda de emendas parlamentares. E isso, quem está dizendo, o senador Cid Gomes diz que não, que ele é um homem sério. Mas a Polícia Federal, que fez um inquérito específico com relação à venda de emendas parlamentares do deputado federal Júnior Mano, diz o contrário do que afirma o senador Cid Gomes. O deputado federal Júnior Mano foi descoberto como vendedor de emendas ou como um dos que desviavam os recursos de suas emendas. Ele foi descoberto nas eleições municipais do ano passado, quando a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar a compra e venda de votos nas eleições municipais em algumas dezenas de municípios cearenses, com base em uma denúncia da ex-prefeita de Canidé, a senhora Rosário Ximenes. A Polícia Federal, no curso dessa investigação da compra e venda de votos nas eleições municipais do ano passado, constatou que o maior volume de recursos destinados à compra de votos saíam das emendas do deputado federal Júnior Mano. Como o deputado federal Júnior Mano só poderia ser investigado
com autorização do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal comunicou à Justiça Eleitoral de que havia feito essa descoberta. E a Justiça Eleitoral cearense comunicou o fato ao Supremo Tribunal Federal. O deputado federal só pode ser investigado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É o foro sob prerrogativa de função ou, no comum, o foro privilegiado. E o Supremo Tribunal Federal, por determinação do ministro Gilmar Mendes, mandou que se instaurasse um inquérito específico para investigar o desvio de recurso das emendas parlamentares do deputado federal Júnior Mano. Por fim, e em razão do que a Polícia Federal encontrou, o próprio ministro Gilmar Mendes decretou uma busca e apreensão nos imóveis e nos escritórios do deputado federal Júnior Mano e de alguns dos seus companheiros. A busca e apreensão foi feita no apartamento do deputado Júnior Mano, em Brasília, no gabinete do deputado federal Júnior Mano, na Câmara dos Deputados, na residência do deputado federal Júnior Mano, em Nova Russas, onde a sua mulher, Jordana, é a prefeita do município, e no imóvel do deputado em Fortaleza. Pois bem, então, como o senador Cid Gomes diz que 5 deputados federais vendem emendas, ele não os nominou e, por isso, o Ministério Público Federal deveria já tê-lo convocado a dar os nomes desses criminosos. Pode até ter feito, porque esse trabalho é feito em segredo. Não segredo de justiça, porque a coisa não está ainda no âmbito do judiciário, mas no segredo que pode acontecer nas investigações da Polícia Federal. Aí, nós fomos atrás de saber, lá no portal da transparência da Câmara dos Deputados, que é um portal muito esclarecedor, talvez seja o melhor portal da transparência que tenhamos aqui em todos os órgãos públicos. Os portais da transparência aqui no Ceará, o melhor que tem é o do Poder Executivo. O da Assembleia é muito fraco, embora a Assembleia já tenha dito em algumas oportunidades que era a mais transparente. Não é, você não encontra lá, não encontra no portal da transparência da Assembleia nem 10% do que a Câmara dos Deputados mostra de cada um dos seus 513 deputados federais. Pois bem, fomos lá atrás no portal da transparência e descobrimos para onde os deputados federais cearenses despacharam as suas emendas no ano passado. E vamos acompanhar quando o governo começar a pagar as emendas deste ano. Nós temos algumas coisas interessantes do que vimos em relação às emendas de 2024. Por exemplo, o deputado Robério Monteiro, que é aqui da região do Acaraú, ele concentrou a distribuição das suas emendas em praticamente 2 municípios. O de Itarema, que é governado pelo seu irmão, aí é emenda de irmão para irmão, e em Acaraú, o município mãe de Itarema,
onde o deputado exerce uma grande influência política. É interessante se investigar os gastos desses valores das emendas que foram para Itarema, porque foram muitos recursos. Emendas não só do deputado Roberto Monteiro, mas emendas do deputado Célio Studat, emendas da deputada Daiane e de alguns outros deputados. É bom que se investigue a aplicação desses recursos.